Olá pessoal, tudo bem? Uma das grandes preocupações do setor produtivo é a carga tributária. Portanto, tratar desse assunto ajudará vocês a entender os fundamentos tributários do Brasil. Os tributos são receitas derivadas, pois são obtidas pelo Estado mediante a sua autoridade coercitiva. Acontece em função da caracterização de um fato gerador definido em lei. São impostos, taxas, contribuições de melhoria. O Código Tributário Nacional, no artigo 5º, define essa questão tributária. A Constituição Federal do Brasil de 88 reforçou o caráter tributário das contribuições sociais. Estão lá no artigo 149 e falam sobre os empréstimos compulsórios, no artigo 148. Pois bem, as taxas são cobradas pela utilização de serviços públicos. A contribuição de melhoria é cobrada pela realização de obra pelo governo que implica aumento no patrimônio da área do imóvel. Nessa questão da contribuição de melhoria, é interessante falar o seguinte. A contribuição de melhoria, ela só é cobrada até o montante de valorização do imóvel. Por exemplo, uma questão de reforma ou pavimentação de uma rua. A prefeitura vai cobrar a contribuição de melhoria, não pode cobrar um valor maior do que o da valorização do imóvel. Mesmo que a obra custe muito mais caro, ela só pode cobrar até o limite da valorização do imóvel. Depois disso, a prefeitura que paga todas as despesas. Tá certo? Muito bem. As contribuições sociais são para atender às necessidades como aposentadoria, pensões, auxílio maternidade, por exemplo. E os impostos? Os impostos são a parte maior e mais complexa dos tributos. Não maior em volume, mas maior em arrecadação. Muito bem. Primeiro, vamos apresentar os impostos de competência da União. II, Imposto sobre Importação. IE, Imposto sobre Exportação. IPI, Imposto sobre Produto Industrializado. IR, Imposto de Renda. ITR, Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. IOF, Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou relativas a títulos e valores mobiliários. IGF, Imposto sobre Grandes Fortunas. Muito bem. Devo fazer uma observação. O IGF, Imposto sobre Grandes Fortunas, ainda não foi regulamentado. Está previsto na Constituição, mas ainda não está regulamentado. Muito bem. Devo lembrar vocês que os impostos são cobrados cujo o fato gerador tem uma situação independente de qualquer atividade estatal. Ou seja, o imposto não obriga o Estado a qualquer tipo de contraprestação de serviços específica para o contribuinte. Então, o imposto ele não obriga o Estado a ter uma contraprestação de serviços específica para apenas um contribuinte. Ele é feito de erga omnes, ou seja, para toda a sociedade. Ou beneficia a todos, ou não vai ser feito. Ou tem outras prioridades. Pois bem, isso está lá no Código Tributário Nacional, artigo 16. Muito bem. Os impostos são para manter a máquina administrativa e fornecer bens e serviços para toda a comunidade, ou seja, beneficiar a sociedade como um todo, e não um indivíduo ou um grupo específico de indivíduos. Tá certo? O imposto não foi feito para beneficiar o indivíduo. Essa é a questão. Ele foi feito para beneficiar a coletividade. Tá certo? Só por curiosidade, vocês perceberam naquela lista de impostos federais que não apareceu o INSS? Pois o INSS significa Instituto Nacional do Seguro Social. E é uma contribuição social e não é um imposto. Tá certo? INSS não é imposto, é contribuição social. Faz parte daquelas contribuições especiais. Muito bem. Vamos conhecer agora os impostos de competência do Estado e do Distrito Federal. ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. ITCMD, Imposto sobre Transferência de Causa-mortes e Doações. IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor. Muito bem.
uma coisa muito importante. O Distrito Federal possui características de Estado e de município. Por isso, esses impostos que vocês viram fazem parte de sua competência. Portanto, o Distrito Federal ele vai arrecadar tanto os impostos estaduais quanto os municipais. Tá certo? E o que significa isso? Significa que o Distrito Federal ele tem uma situação privilegiada dentro da estrutura administrativa do país. Correto? É uma região pequena, onde comporta a sede do governo brasileiro, por isso ele tem um governador e não prefeito, e tem uma arrecadação tributária diferenciada em relação aos outros entes federativos. Ok? Muito bem. Já vimos os impostos do governo federal, são relativos à União, os impostos estaduais e de competência também do Distrito Federal. E agora, vamos dar uma olhadinha em quais são os impostos de competência dos municípios e, claro, também do Distrito Federal. IPTU, Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana. ISSQN, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. ITBI, Imposto sobre Transferência de Bens Intervivos. Muito bem. Contaram quantos impostos há no Brasil? Contaram? São 13. Outra parte da receita é composta pelas contribuições, contribuições de melhoria, contribuições sociais e empréstimos compulsórios. E taxas. E olha que são muitas. Muitas mesmo. Tá certo? Impostos são só 13, mas as taxas e contribuições são muitas que nós pagamos. Muito bem. Agora vamos diferenciar os impostos diretos e indiretos. A incidência do imposto direto é sobre a renda e o patrimônio. Isso significa que incide exatamente sobre a pessoa física, tá certo? Ou pessoa jurídica. Imposto que incide sobre a pessoa física. Exemplo, imposto de renda. E sobre pessoa jurídica, imposto de renda, pessoa jurídica. Ok? E também ele é direto porque ele incide sobre o seu patrimônio, sobre o meu patrimônio. Como, por exemplo, IPTU ou IPVA. Ok? Então, são impostos sobre a renda e patrimônio. Se eu tenho renda, se eu tenho lucro, eu vou pagar imposto de renda. Correto? E se eu tenho patrimônio, eu tenho que pagar IPVA, por exemplo. Imagine que eu tenho um barco ou um avião. Que tipo de imposto a gente paga porque nós temos um barco a motor ou um aeromodelo, um avião, né, um aeroplano? Pagamos o IPVA. Correto? Muito bem. Então, vamos dar uma olhadinha em relação aos impostos diretos. Impostos diretos. IR, IGF, ITR, IPVA, IPTU. Muito bem. O imposto de renda, por exemplo, exerce um impacto tremendo sobre a demanda agregada. Sabemos que a maior parte da renda das famílias é gasta em consumo, correto? Eu preciso consumir alimentos, roupas, lazer, combustível, né, aluguel, energia, telefone, é gasto em consumo. Se a alíquota do imposto de renda é elevada, significa que a minha renda pessoal, a renda pessoal disponível, é menor. Porque já que o imposto de renda é imposto direto, então ele incide sobre a minha renda, correto? Uma parcela da minha renda que vai ser transformada em imposto de renda que vai para sustentar a atividade administrativa do governo. Se esse imposto for alto, significa que sobra menos para mim. Então significa que é a renda líquida que vai sustentar todos os consumos que eu vou fazer. Correto? Quanto maior a alíquota tributária do imposto de renda, menor a minha renda líquida, portanto, menor meu consumo. E, claro, quanto menor a alíquota do imposto de renda, maior a minha renda líquida, maior o meu consumo. Por isso que o imposto de renda ele afeta de forma direta a demanda agregada. Correto? Pois bem, o imposto sobre grandes fortunas ainda não foi regulamentado, mas está previsto na Constituição. Significa que aquelas pessoas que têm muito dinheiro, muito patrimônio, deveriam contribuir com um pouquinho mais. Isso significa que teriam mais capacidade de pagamento em relação à contribuição, em relação aos impostos. Né? O sacrifício deles seria menor em relação a pessoas de baixa renda ou de menor renda. Muito bem.
Os demais impostos, o fato gerador é propriedade. E olha só, se eu tenho, por exemplo, recebi por herança uma casa, um apartamento muito grande. Vamos colocar assim, vamos extrapolar, 600 metros quadrados. Vamos dizer que esse tipo de imóvel tem um valor de aproximadamente, extrapolando também, 3 milhões de reais. Eu recebi, quem passou essa herança pagou todos os tributos de transferência e agora eu vou ter que pagar o IPTU, correto? Acontece que a minha renda é de R$ 1.500 por mês, mas eu ganhei um patrimônio de 3 milhões. Para o Estado, não interessa se eu ganhe R$ 1.500. O que interessa é que eu possuo um patrimônio de 3 milhões de reais e, portanto, o IPTU vai ser pago em relação a 3 milhões de reais. Se eu tenho condições de pagar ou não, isso é relevante. Já que eu tenho a propriedade desse valor, então eu tenho condições de pagar. Tá certo? Por isso que esses impostos diretos, eles pressupõem que a pessoa que os possui renda para pagar. Ok? Muito bem. Agora, vamos ver os impostos indiretos. Impostos indiretos: II, IE, IPI, IOF, ICMS, ITCMD, ITBI e ISSQN. Muito bem. Os impostos indiretos incidem sobre as transações sobre bens e serviços. Ok? A base tributária do imposto indireto é o valor da compra e venda do bem ou serviço. Observem que, enquanto os impostos diretos incidem sobre a renda e a propriedade, portanto, de forma justa, os impostos indiretos incidem sobre as transações econômicas. Portanto, quem recolhe imposto nem sempre arca com o ônus. Por exemplo, no ICMS, o vendedor inclui imposto no preço do seu bem ou serviço, do produto que vai ser comercializado. Correto? Olha só, o ICMS ele vai ser colocado no produto e quem paga é o consumidor. Então, quem contribui, quem paga efetivamente é aquele que vai consumir o produto, aquele que compra, adquire o produto. E o vendedor ele só tem a obrigação de recolher. Correto? Por isso é muito importante, nesse sentido, né, que a gente peça a nota fiscal. Porque se a gente não pedir a nota fiscal, e nós estamos pagando o ICMS, e por acaso o vendedor não recolher esse ICMS, né, ele está recolhendo um dinheiro que deveria ser destinado para o imposto. Correto? Portanto, é muito importante a nota fiscal. Significa que ele não vai se apropriar de um dinheiro que estava destinado ao governo, que eu paguei, né, e seria destinado à atividade administrativa do governo, e não foi repassado. Então, muito importante a nota fiscal, ok? Muito bem. O fato é que ICMS, por ser um imposto indireto, ele é sobre produtos, ele é considerado imposto regressivo. E, portanto, muito, muito, muito injusto. Pois bem, vamos ver o comportamento de uma carga tributária regressiva. O gráfico apresenta uma reta negativamente inclinada. A carga tributária T sobre Y, indireta, reduz com o aumento da renda Y. Na ordenada está a carga tributária em relação à renda. Na abscissa está a renda. Observem que, quando a renda aumenta, a carga tributária proporcional diminui. Este comportamento é típico do ICMS, cuja incidência é sobre o produto. Por exemplo, ao abastecer um veículo, a alíquota de ICMS sobre o combustível é, por exemplo, 28%. Tanto faz se a pessoa tem uma renda de R$ 1.000 ou R$ 5.000. Em outras palavras, quem ganha mais paga menos proporcionalmente a renda. Quem ganha menos paga mais proporcionalmente a renda. Entenderam? Muito bem. Então vamos ver como é que fica esse exemplo. Incidência de imposto regressivo. Gasto com combustível, R$ 100. Alíquota ICMS, 28%. ICMS, portanto, R$ 28. Para uma renda de R$ 1.000, o impacto é de 0,028. Para uma renda de R$ 5.000, o impacto é de 0,0056. Perceberam que o impacto é regressivo?
Essa é a perversidade dos impostos indiretos. Ainda mais quando as alíquotas são elevadas. Espero que algumas curiosidades tenham sido sanadas e outras estimuladas. Prestem atenção nos aspectos tributários de sua empresa, principalmente para a formação de preços. Pois bem, ficaremos por aqui. Grande abraço e até o próximo encontro.